Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje para o review do 13º e infelizmente último episódio dessa segunda temporada de Oshinoko. Que obra de arte é esse anime, meu Deus, que a primeira temporada já foi sensacional, e a segunda nem se fala. Então eu quero que saia logo a confirmação de uma terceira temporada, que se eu não me engano eu acho que até saiu por sinal, e tem material o suficiente até para adaptar, tanto que logo o mangá já deve acabar, então final fechadinho de fato. Então é uma obra que eu confesso que eu gosto pra caramba, e pra mim entra facilmente no meu top 10 de animes favoritos tranquilamente. Mas infelizmente essa temporada vai se encerrando, só que de um jeito muito bom. É isso tudo e muito mais que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Eu espero, é claro, que imensamente gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse episódio depois de todo o final bem pesado, de certa forma, do episódio passado, onde a gente basicamente viu a Ruby e a Akane encontrando o cadáver do Goro, que era basicamente o médico que o Aqua era na sua vida passada. E bom, passaram-se 16 anos, então é meio óbvio que o corpo iria estar num estado um tanto quanto esquelético e bem sombrio e macabro, é claro. Então é uma cena até bem pesada de fato. E bom, são adolescentes de 16, 17 anos de idade por aí, então não é uma cena muito boa de se ver, muito menos nessas idades. Então um tanto quanto traumatizante, tanto que o próprio Aqua, depois que ele tem a chance, porque óbvio, né, tem que fazer todo o depoimento na polícia, os médicos ali, o pessoal da perícia forense vem pra fazer toda a investigação e tudo mais, mas quando Ruby e Akane são liberadas, o próprio Aqua vem pra conversar com a Akane, ele se sentindo culpado, vendo que se ele nunca tivesse convidado ela pra essa viagem, ela nunca teria passado por toda essa experiência um tanto quanto traumática. E ele não só se desculpa por isso, onde ele, querendo ou não, ele para e pensa que ele usou ainda mais a Akane novamente. E a própria Akane pergunta por que ele é culpado em tudo isso, já que, bom, o cadáver não tem nada a ver com ele, entre aspas, né, já que era ele da vida passada, mas meio que não mais nessa vida, já que eles não teriam nenhum tipo de parentesco. E bom, ele não matou o cara nem nada do tipo, na verdade ele é que foi morto, já que era o Aqua da vida passada. Mas o ponto é que a própria Akane tentando ali defender o Aqua e tudo mais, porque ela mesmo vê que ele é alguém extremamente gentil, mas tão gentil ao ponto que, querendo ou não, ele sempre se martiriza por menor das coisas que aconteçam de ruim com os outros, ele sempre se vê como culpado. E isso é um lance interessante, porque a própria Akane, ela vê e sabe que eles iriam supostamente terminar o namoro deles, que nem é um namoro em si, é puro fingimento. Mas ela, se pelo menos vendo de que eles vão terminar de um jeito ou de outro, ela pelo menos querer fazer isso, pelo menos deixando o Aqua forte o suficiente para poder seguir ali em frente sem ela. Já que ela justamente ali
Ela observa toda a situação, vendo que o próprio pessoal da polícia, a perícia, viram que o corpo ali que estava lá era vítima de um assassinato. Só que, óbvio, não tem nada a ver com o Aqua, mas o Aqua meio que bom. Ele vem e leva ela até o hospital e ela ouve que ele tá atrás de um certo médico. Ele vai na casa desse certo médico, ele encontra o cadáver desse certo médico. Então a própria Akane foi levemente aos poucos, se tu parar pra pensar, deliberadamente ali, foi influenciada ali a descobrir sobre tudo isso, e era algo que o próprio Aqua fez isso de propósito. Ele pensou que ficaria bem se permanecesse tudo isso em segredo, já que, bom, não tem mais nada a ver com ele, por mais que seja, de certa forma, quase que a mesma pessoa, já não é mais a mesma vida. Ele superou, com muitas aspas, boa parte dos traumas da vida passada. Só que, no fim das contas, ele ainda queria, querendo ou não, que alguém descobrisse isso. Ele queria tirar esse peso das costas dele. E até bem pesado, porque a gente mesmo vendo um Aqua um tanto quanto mais depressivo, visto que a vingança dele supostamente acabou, o suposto pai dele está morto. Só que, bom, mal ele sabe que o filho da mãe está vivo e é um tanto quanto perigoso, por sinal. Mas é até bonita a cena onde o próprio Aqua, agradecendo ali a Akane, meio que ele tira esse peso que estava recaindo sobre os ombros dele. A Akane não entende tudo, ou até fica nessa dúvida do que ela entendeu, já que, bom, ele queria que alguém encontrasse esse cadáver, mas qual é a relação desse cara com o Aqua? Né? Tipo, não tem como chegar à conclusão de que é a mesma pessoa, porque é muita doideira se tu parar pra pensar uma pessoa normal acreditar que alguém morreu e reencarnou de fato. A gente acredita porque a gente tá vendo, mas o pessoal que tá aí dentro da obra e tudo mais é uma questão completamente diferente. Então realmente fica nessa dúvida do que ela interpretou, onde ele mesmo se culpando, porque não é só de agora que ele vem usando ela. Desde que eles começaram a namorar, na verdade até antes disso, ele já estava usando ela para conseguir os objetivos dele. E ela não liga, ela já deixou isso bem claro, ela já sabia de fato disso, ela estava tranquila de certa forma em ser usada por ele, porque ela mesmo vê que ele é alguém gentil, que justamente por conta disso ele sempre ali acaba sentindo um peso emocional 2, 3, 4, 5 vezes maior do que uma pessoa normal sente. Ele sempre carrega, ou pelo menos tenta carregar tudo sozinho, e a Akane, mesmo que sabendo que estava sendo usada, ela ao menos queria ser útil para ele, ajudando ele ali a carregar todo esse fardo, esse sentimento de culpa que ele vivia trazendo consigo mesmo. Então é uma cena até bonita, porque ela começa até a refletir que ela realmente pode se despedir dele agora, eles podem terminar o que quer que tenha entre eles, porque ela mesmo vê, ela gosta, lá no fundo ela realmente gosta dele, ela nunca se apaixonou por ninguém antes, então é um lance que é novo pra ela. Mas quando ela começa a ver que eles vão se despedir, essa proximidade entre eles vai acabar, ela simplesmente começa a chorar. E não é um choro falso de atuação, é algo real. Então você sente esse peso, a cena realmente é uma cena pesada em si, emocionalmente você chora. Pelo menos eu chorei com essa cena, onde ela que queria pelo menos se despedir dele, pelo menos dando esse apoio final de que se eles vão se separar, pelo menos ela foi útil para conseguir fazer ele mudar, ele seguir em frente, abandonar esse fardo dessa culpa, desses traumas. Só que, bom, o Aqua é foda pra caralho, a gente achando que eles iriam se separar e tudo mais, a cena mega triste, ele simplesmente vem, chega perto dela, todo romântico, enxuga as lágrimas dela, e não bastasse isso. Ele vê que a vingança dele acabou, ou seja, agora ele quer proteger a Akane, e simplesmente tasca um beijaço na boca dela.
Que cena, senhores! Isso, que cena! Tipo, se achando, pô, o casal vai terminar e o autor nos entrega isso. Meu Deus! Que cena do caramba! Eu shippo cada vez mais esse casal e eu espero que eles fiquem juntos até o final da obra. Mas a gente até vendo que enquanto isso a própria Ruby começa a lidar com certos problemas quando ela encontra aquela garota misteriosa lá da roupa toda preta com cabelo branco e de olhos vermelhos, que a gente até agora não sabe quem é essa garota, mas ela encontra ela quando ela chega ali até o hospital onde o Gorou trabalhava, que é o Aqua na vida passada dele, onde ela ali, a Ruby como Sarina na vida dela passada, morreu, e quando o Ruby nasceu, ela vem até esse local e encontra a garota. Que bom! Ela sabe de algumas coisas sobre a morte do Gorou e também sobre a Ai, que meio que tá tudo interligado. E bom, você já fica nessa dúvida do que ela sabe. E também, quem raios é essa garota? Porque tem muitos mistérios, querendo ou não, que ainda não foram revelados na obra. Óbvio que a gente tá aqui mais ou menos o quê? Na metade da história. Mas são coisas que, tipo... E essa reencarnação? O que é exatamente isso? Como é que eles reencarnaram? Quem é essa garota? E as estrelas ali que a gente vê nos olhos de alguns personagens, qual é o significado disso? Então tem essas dúvidas e, por exemplo, existem outras pessoas reencarnadas, ou por que especificamente Aqua e Ruby? São questões que realmente você só fica cada vez mais curioso, e o autor vai aí querendo te deixar ainda mais curioso quando a garota vem e sabe de algumas coisas que a Ruby quer sim saber. O médico que foi considerado desaparecido por muito tempo, mas que no mesmo dia onde ele acabou morrendo, foi o dia onde a gente vê que a Ai deu à luz. A luz a dois gêmeos. E dois gêmeos que, bom, Aqua e Ruby até tem esse mistério porque foi falado no episódio passado sobre essa questão de que supostamente seriam filhos da Ai que nasceriam sem vida. Então, talvez os filhos da Ai realmente iriam de fato nascerem sem vida, mas acabaram conseguindo nascer e dar à luz por conta provavelmente dessa reencarnação do Aqua e da Ruby. Então fica esses mistérios. Também tem essa questão de que eles estão numa cidade onde tem ali um templo que é dedicado a uma deusa que é ligada ali às artes e tudo mais. Então você começa a ficar com certas suspeitas e tudo mais, enquanto a própria garota vai ali observando que no dia que a Ai deu à luz ao Aqua e a Ruby, no mesmo dia que o Gorou morreu, haviam alguns caras suspeitos rondando o hospital por um tempo, sendo que um deles era ali o cara, o estudante que esfaqueou a Ai, que infelizmente levou ela à morte, e o outro, se a gente vê, a gente dá um baita de um zoom, óbvio que ainda continua extremamente desfocado de propósito para ficar esse mistério, a gente vê um garoto que é tido como do fundamental. Fica na dúvida se é do primeiro ou do segundo, já que provavelmente ele deva estar lá pro 9º ano ou algo do tipo. E bom, a Ai, quando ela ficou grávida, ela tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Então ela estaria entre o 9º ano e o 1º ano do ensino médio. E o garoto teria quase que a mesma faixa etária, e ele tem cabelos amarelos. Então deixa cada vez mais claro que sim, foi o pai do Aqua e da Ruby o responsável pela morte da Ai, mas por quê? Bom,
A gente ainda não tem a resposta, infelizmente, sobre isso. Onde a própria garota vem e começa a jogar todas essas informações pra Ruby pra que pronto, se vira. Agora é tu que tem que encontrar as tuas próprias respostas. E rende uma cena muito da hora. Lembra da cena lá do primeiro episódio, lá quando, na primeira temporada ainda, quando a Ai morre e o próprio Aqua tá lá no carro, ele começa a ligar os pontos sobre o responsável pela morte da mãe dele e vem toda aquela cena extremamente foda pra caramba, aparece aquela estrela negra nos olhos dele, com ele declarando que iria ali matar o assassino da Ai, que seria supostamente o pai dele. A gente tem uma mesma cena muito parecida, só que agora com a Ruby. Quando a gente começa a ver toda a gravação do videoclipe que o pessoal ali da Bicomate vai fazer e a própria produtora começando a observar ali a Kana, por exemplo, o potencial gigantesco que ela tem, enquanto a Min é um pouco mais introvertida, tem uma certa dificuldade de se expressar ali no palco, enquanto a Ruby, que ela vê que é como se fosse aquelas idols genéricas. Ela tem o rosto mais bonito de todos, mas ela não sente de fato uma emoção, uma coisa única vindo da Ruby. Ela sente como se ela só fosse uma cópia de outra pessoa. Só que ela muda de opinião quando ela vê uma Ruby com um olhar completamente assassino, quando surgem ali as estrelas negras nos olhos dela, com ela afirmando que definitivamente vai matar o responsável pela morte da sua mãe. O que rende uma cena extremamente da hora. E um tanto quanto assustadora se a gente parar pra pensar que teremos uma Ruby meio dark a partir de agora, então dá um certo hype do que vai acontecer de fato daqui pra frente, porque a cena é muito da hora. Mas a gente depois vê também, tem toda a questão do clipe, que música da hora. É aquele negócio que realmente é alegre, aquele negócio realmente empolgante. Então, tipo, que clipe bom. As músicas de Oshinoko são muito boas. E também a própria animação do clipe, então ficou muito divertido. Passa ali realmente até um contraste interessante quando você olha em alguns lances ou outros a Ruby com um olhar de assassina, então. Mas rende umas cenas muito legais, até por sinal, enquanto a própria Akane começa a refletir sobre o beijo dela com o Aqua, se isso significaria que, bom, eles oficialmente estão namorando. E é uma cena que acaba trazendo certos problemas pra Kana, porque ela confessa que sente um pouco de inveja ali da Akane, porque principalmente agora que a Akane vai estrelar um novo filme. Apesar da Akane não estar tão empolgada, porque não é um filme que vai para todos os cinemas e tudo mais, mas, bom, ela é uma atriz que vem crescendo cada vez mais e ela vai fazer um filme com papel de destaque. Então, já é muita coisa para ela, então ela tem que aproveitar de fazer essa onda de sucesso que ela tá acontecendo. Só que, bom, a Kana ainda tem uma certa raiva, porque, bom, a questão do namoro dela com o Aqua, ela já tá cansada de todo esse fingimento. Só que, bom, não é mais fingimento. A própria Akane, sem querer, meio que declara isso. Não é mais um romance de reality show ou algo desse tipo. Então, é só ligar os pontos e a Akane meio que começa a entender que os dois estão juntos. Então, tristeza pro pessoal que tava torcendo ali pra Akane. Mas pra mim, ele ficasse com a Kana ou a Akane, as duas são carismáticas, então pra mim tá tranquilo, mas particularmente eu sou mais time Akane do que Kana, então
tô feliz. Só que a gente depois continua tendo uma conversa até bem interessante da Ruby com a Akane, ela querendo saber, já que, pô, a Akane é uma atriz, ela passa um tempo bem grande com a Aqua, ela quer saber por que o irmão dela veio a se tornar um ator. Que obsessão tão grande é essa que ele tem pelo mundo do entretenimento, e a Akane não diz muita coisa, né? Já que pô, os motivos do Aqua são tanto quanto violentos, e ela também, é claro, vendo que o Aqua meio que começou a superar tudo isso, essa questão de vingança, os traumas dele, ele não quer trazer isso de volta pro Aqua e muito menos envolver a Ruby, que não tem nada a ver com a história em meio a tudo isso. Então ela só diz que o Aqua só tá interessado ali em conhecer alguém ou algo desse tipo. Só que, bom, a própria Ruby, ela é alguém bem esperta. E ela começa aos poucos ali a ligar os pontos, porque ela para e pensa. A mãe dela foi morta ali por alguém que teria um baita do conhecimento sobre a vida dela, ao ponto de saber até onde ela morava, a rotina dela e tudo mais. Então é alguém que conhece ela. Tem a questão dos dois garotos, ou rapazes, já que pelo menos um ainda era menor de idade, que foram vistos ali rondando o hospital. Tem a morte do Gorou também, então ela começa a ligar os pontos, e não é algo tão difícil de se deduzir que o Aqua tá querendo ou não ir atrás da pessoa que matou a Mai. Então ela começa a rapidamente deduzir tudo isso. A gente chega ali juntamente a ela essa conclusão quando eles chegam ali num templo e tudo mais, um templo da divindade ligada às artes cênicas, e todo mundo vem ali para pedir os seus desejos e tudo mais, onde basicamente a maioria do pessoal quer ser bem sucedido e tudo mais, continuarem aí com toda essa fama, se tornarem melhor nos seus ramos de trabalho e tudo mais, mas o mais importante e interessante disso tudo é quando a própria Ruby deduz tudo isso que eu acabei de falar, e o desejo dela é justamente que o Aqua, o irmão dela, encontre rapidamente o cara responsável pela morte da mãe deles e também pela morte do Gorou. Então você só fica cada vez mais hypado para uma terceira temporada, enquanto a gente começa a ver que vão se passando alguns meses, 6 meses em específicos. A gente até começa um novo ano e vendo que, de certa forma, querendo ou não, se os desejos de todo mundo ali se realizaram ou não, a gente vê que a Bicomate começa a fazer ainda mais sucesso. Depois de todo o videoclipe, eles começaram aí a atrair muito mais atenção, então realmente começaram a explodir cada vez mais a fama do grupo. A gente mesmo vendo ali o tempo ali, mesmo que 6 meses não é grande coisa até, mas vai se passando um tempo e algumas coisas são jogadas. Aqui ali a gente vê, por exemplo, um monitor e um computador sobre uma proposta de, provavelmente eu creio que é algum tipo de filme, série ou peça de teatro intitulado A Mentira de 15 Anos. Então é um título no mínimo curioso, fora também a própria citação do Aqua sobre esta que começou agora, é a história do ano onde cada um dos esforços deles começaram a dar grandes passos. E o que isso significa? Bom, a gente não vai saber, pelo menos não por enquanto, porque a gente vê toda a end e tudo mais, e bom, quem achou que tinha acabado, acabou perdendo uma cena e tanto, porque a gente tem uma ceninha pós-créditos justamente a gente vendo em toda aquela região. Parece muito a região onde o Gorou morreu, a Ai deu a luz ao Aqua e a Ruby, mas a gente vê uma pessoa morta. Uma pessoa que não é uma pessoa qualquer. Quando a gente olha nos olhos dela, a gente vê
uma estrela, a mesma que tem nos olhos do Aqua, da Ruby, da Ai, do pai dos gêmeos. Então, essa pessoa que está morta, e não foi morta por uma pessoa qualquer, e foi justamente o responsável pelo assassinato dessa pessoa, nada mais, nada menos do que o pai de Aqua e Ruby. E bom, o episódio acaba. Tipo, a gente vê o design dele que, meu Deus, todo mundo nesse anime tem um design legal. E o anime só melhora porque é um negócio mega bem feitinho. A gente até vê. Porque é muito parecido com o Aqua. É um Aqua só que com cabelo um pouquinho mais longo e todo um estilo um pouco mais dark. Então, eu curti o design. Dá muito aquele pique vilão final. E o hype de que vocês não terminaram a temporada assim. E terminaram. Agora a gente vai ter que esperar um bom tempo. Porque é claro, né? Eu quero no mínimo algo nesse mesmo nível de produção. O Oshinoko merece. Então, espero ansiosamente pela terceira temporada, porque que obra de arte nos foi mostrada nessa primeira e também nessa segunda temporada. Que obra de arte é essa história como um todo. E eu aqui despeço-me de todos vocês. Espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo, de toda essa jornada, com todas essas análises dos episódios da segunda temporada de Oshinoko. Vejo vocês nos próximos vídeos aí do canal. É claro, também espero que tenham gostado do vídeo. Justamente por isso, deixe um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.